Olá, amigos da TVL, está começando o programa Nossa Gente. Convidamos para participar do programa hoje o empresário Osmar Laschwitz. Obrigado por ter aceito o nosso convite e estar aqui conosco hoje, Osmar. É uma satisfação atender o convite seu. Eu soube que você estava tentando há algum tempo, mas finalmente conseguimos uma brecha aí na nossa agenda para te atender. Bom, o senhor tem uma rica história na comunicação, né? Os meus primórdios profissionais, eles foram na área de comunicação. Eu tive uma breve passagem na minha adolescência pelo comércio, mas no final da adolescência o rádio me fascinou e eu passei a atuar na rádio. Primeiro de forma amadora, fazendo um programa inclusive de escotismo, chamado Escalando a Montanha, na PRC4, Rádio Clube de Blumenau. E dali foi um pulo para mim entrar como profissional, né? Primeiro na área de locutor comercial, que naquela época existia, né? Existia o apresentador e aquele que lia os comerciais. E depois de apresentar programa, mas o meu foco também sempre estava voltado para o jornalismo. E depois entrei mais forte na área de jornalismo, primeiro como repórter, depois mudando de rádio, passei já então a comandar o jornalismo da emissora. Estamos indo dentro do que você quer? Não, esse é o caminho. Bom, nesse começo, né, como é que foi esse teu ingresso no rádio? Foi a convite? Foi uma busca, um ideal pessoal? Não, é aí que está. É o que eu estava dizendo. Eu vou contar até uma coisa, ideal pessoal que você diz. Sempre, hoje até, eu recomendo aos profissionais que ele precisa fazer o que gosta. Que aí ele vai fazer de forma muito perfeita, né? É um prazer trabalhar e tudo mais. Eu era adolescente e comecei, como eu disse, trabalhando no comércio. E aí, chegava final de semana, tipo domingo à tarde, me dava uma paura de começar a segunda-feira naquela minha atividade. Mas eu sempre tive esse lado de gostar da latinha, como os profissionais costumam falar. Então, eu me lembro assim que em festas de igreja, lá do bairro Garcia, onde eu sou natural, onde eu nasci, eu já fazia o serviço de som, né? O pessoal da comunidade me convidava para comandar o serviço de som da festa de igreja. E aí, como eu coloquei, de repente apareceu essa oportunidade através do escotismo. O grupo de escoteiros leões precisava de apresentadores para um programa de rádio. E aí me convidaram. Convidaram a mim, o Rodolfo Sestrem, que também é meu contemporâneo daquela época, fomos contemporâneos, nós dois para apresentar esse programa. E aí então já foi a introdução dentro do rádio, né? De uma forma, com todo aquelas luzes que o rádio, se é que podemos assim dizer, me apresentava, né? Me atraía. E, então foi isso, na verdade de forma amadora. E ainda teve uma passagemzinha na Rádio Alvorada, na época de estudantes, através da União Blumenauense de Estudantes, né? Da UB. Também tinha um programa dos estudantes. Naquela época os estudantes eram bem mais atuantes até, eu imagino, estudantes secundários, né? Não tínhamos ainda a universidade aqui. Que época era essa, Osmar? Isso era nos anos 60, né? Foi no começo dos anos 60, meados dos anos 60, eu já comecei, já era profissional na Rádio Clube. Época em que se começava muito jovem a labutar. Sim, eu na verdade comecei aos 14 anos, né? E já com 14 anos eu tinha carteira assinada, como se costumava dizer. É um dado curioso porque o pessoal da tua geração, eu acho que próxima já da minha também, do rádio pelo menos ingressaram ali com 15, 16 anos, né? Porque, eu não sei se aconteceu contigo, mas aquele período, muitas vezes, a operação ela exigia um sonoplasta. Então tinha um rapaz que ia lá tocar os discos, tocar as propagandas, etc. E normalmente dali nascia um locutor, não é? Mas era comum, né? As pessoas, as famílias incentivavam seus filhos a começar a trabalhar cedo, né? As famílias mais abastadas tinham capacidade de deixar os seus filhos estudando e de repente até fazer um terceiro grau fora da cidade de Blumenau. Mas e com amparo legal, né? Mas já a classe média e tal, ela necessitava já ajudar em casa, trabalhar, fazer
fazer engrossar, digamos, o bolo familiar, né? Ajudar no ganha-pão. Exatamente. Osmar, bom, agora iniciar na locução, né, e principalmente para a tua época, a locução comercial exigia aquela voz aveludada, né? Certa impostação de voz e tal. Mas eu não sei, eu tinha também uma outra coisa que é interessante. Desde estudante no primário, eu costumava, para estudar, a ler os textos em voz alta. Então, basicamente, decorava os textos, né? Eu tinha uma facilidade muito grande para decorava os textos. E, com isso, eu fui criando uma dicção, melhorando a minha dicção, melhorando não só a dicção, mas também a leitura, quer dizer, eu tinha uma leitura fluente. E eu creio que isso me ajudou também, me ajudou bastante, né? O fato de eu poder, quando me deram um texto, ler aquilo com inflexões e né, dando a ênfase necessária para aquele texto. Aliás, as escolas de comunicação, hoje universidades, colocam isso como parte integrante, né? A leitura em voz alta, até para educar a voz, né? Porque o cara é que nem música, você precisa aprender a se ouvir para depois trabalhar a voz, né? Exatamente. E outra coisa, na minha época de estudante primário, as escolas tinham a leitura, ou seja, aula de leitura. É isso que eu estou falando aí do primeiro, segundo, terceiro ano. A professora nos exigia que levantássemos e lêssemos aquele texto que era o ponto, vamos dizer assim. E numa sequência, né? Cada aluno lia um pedacinho. E como eu estou dizendo, pelo fato de eu treinar em casa, eu sempre era uma pessoa que apresentava os textos de forma interpretada. Então, isso me ajudou bastante. As coisas fluíam ao natural. Exatamente. Agora, por falar em escolas, quais foram as escolas que tu frequentou? Olha, a minha primeira escola foi uma escola isolada, uma escola pública, que era a Escola Municipal Dr. Blumenau, que fazia do primeiro ao terceiro ano do primário, no bairro do Garcia, lá na Rua Progresso. E é curioso, porque aquela escola era comandada por uma única professora, ela tinha uma única construção e dava filas de carteiras para o primeiro ano, para o segundo e para o terceiro, o quadro dividido em 3 partes. Fala-se muito hoje da escola pública, né? Dali, todos aqueles meus contemporâneos, eu vejo hoje que tiveram assim um bom desempenho na vida. Aí, no outro dia, encontrei alguns colegas e ainda falando, pois o fulano fez isso, acabou fazendo terceiro grau, né, formou-se naquilo, numa escola pública, comandada por uma única professora. Hoje você tem toda uma estrutura e o ensino deixa muito a desejar. E uma professora a cada 40 minutos. Isso, aí coordenadora, psicóloga, orientadora, diretora, não sei o quê. Bom, dali eu saí para um colégio já que permitia o 4º ano, que era o Colégio São José, hoje Padre José Maurício, Padre José Maurício é onde estava essa escola isolada, que era na Rua Progresso. Eu vim para a Rua da Glória, no Colégio São José, que era um colégio de irmãs, que depois se transformou, hoje é uma escola, não é mais particular, é uma escola do Estado ali, né? Um grupo escolar, que agora não me recordo o nome. Daí eu vim estudar no Santo Antônio, onde fiz uma parte do ginásio, terminei o ginásio e depois nós chamávamos tinha o científico e o clássico, no Pedro II, e depois ingressei na FURB no curso de Direito. Agora, Osmar, rapidinho já descobri que o Garcia produziu bons homens na comunicação. O senhor, o Nilson Fabeni, o saudoso Rodolfo Sestrem. Exatamente. Cavaco. O Nélio Cavaco também, de saudosa mesmo. É verdade. Rodolfo Sestrem nós, na verdade, começamos juntos, né? Como eu disse naquele programa de escoteiro. Só que depois o Rodolfo se direcionou para a narração esportiva e conviveu, então, a fase muito boa da Rádio Clube com o Géser Jossi, pai do Peninha, também de saudosa memória, e outra grande figura que ainda está aí, que é Tesoura Júnior. Esses dias ele sentou na mesa conosco, ele completou 95 anos. Está firme e forte, ó. Forte, totalmente lúcido, né? Nós tivemos a oportunidade, no ano passado, estar juntos na entrega do troféu Rodolfo Sestrem,
do Floriani, do Voz da Razão, e aí conversamos bastante, né? Recordamos as passagens bastante interessantes do nosso passado na Rádio Clube. Agora, o teu tempo, então, de rádio, ele ficou... Foi mais tempo na Clube, na Blumenau, na Alvorada? A Alvorada foi muito rápido, como eu disse, através dos programas da UB. Depois Alvorada que virou União, que hoje é CBN, né? Isso, só para situar o nosso telespectador no tempo. Exatamente. Mas logo eu fui, como eu disse, para a Rádio Clube. Na Rádio Clube comecei como eu coloquei. Depois, também, quem comandava a Rádio Clube naquela época era Nelson Rosenbrock. O Nelson queria que eu fosse apresentador de programas. Até ele dizia, você é o meu substituto, o meu herdeiro. Mas eu não tinha aquela personalidade que o Nelson tinha, né? O Nelson tinha uma capacidade de interagir com o público naqueles programas Picape da Frigideira, de uma maneira extraordinária. Mas o que me chamava a atenção exatamente era o jornalismo. Eu gostava era da área do jornalismo. E pedi uma chance a José Renoldo Rosenbrock, que era o editor de jornalismo da Rádio Clube, né? O Tesoura Júnior era o editor de esporte e o Zé Renoldo era o editor de jornalismo, para que me desse uma chance para ser repórter. E eu passei a ser repórter. Eu comecei como repórter policial, dando cobertura, né, aos eventos policiais, que foi uma fase muito interessante. É a época da Lambreta ainda? Da Lambreta, exatamente. Né? Eu me deslocava pela cidade com Lambreta. Tudo era complicado naquela época, né? Porque nós não tínhamos o advento de, hoje, esses meios de comunicação, o celular, nem também os rádios que se usava, né, nos grandes centros. Aqui era tudo precário. Você usava, quando muito, o telefone por aí para fazer uma edição extraordinária. E aí, depois, fizemos ali um trabalho interessante, porque a Rádio Clube tinha como a sua grande concorrente a Rádio Nereu Ramos, de Evilásio Vieira, né, do Lazinho. E o Evilásio e a Rádio Nereu Ramos tinham um programa, o Grande Jornal do Ar, que era um jornal ao meio-dia, audiência cativa de grande parte da cidade. E apesar de nós termos um bom programa de esporte na hora do meio-dia, depois da meia hora ali com o Tesoura Júnior, na parte de jornalismo a Rádio Clube não emplacava. Daí que eles trouxeram o Zé Renoldo para comandar esse rádio jornal, e eu então participei com o Zé como repórter. Mas quando estava bem como repórter, tudo caminhava bem, estava feliz da vida, aconteceu que surgiu a Rádio Blumenau. E aí me convidaram para ir ser o editor de rádio jornal na Rádio Blumenau. E eu fiz então essa transição. E na Rádio Blumenau é que eu fiquei a maior parte, aliás, terminei a minha passagem pelo rádio blumenauense, né? Primeiro como editor de rádio jornalismo e depois nós tivemos a oportunidade de fazer a direção artística da Rádio Blumenau. A Rádio Blumenau teve em determinado momento a necessidade de mudanças lá na área artística, e o proprietário da rádio me convidou para tocar então a parte da direção artística. E nós fizemos um rádio AM diferenciado naquela época, né? Porque foi a última das AM. Nós tínhamos aqui a Alvorada, né, que hoje é a União, CBN, tínhamos a Difusora, que hoje é Itaberá. Aí tinha Nereu e a Clube, que ainda estão aqui. Aí surgiu a quinta, que foi justamente a Rádio Blumenau, lá nos idos de 1967. Vamos combinar um negócio, Osmar? Vamos fazer um breve intervalo e nós retomamos essa conversa para falar desse teu trabalho na Rádio Blumenau e da tua participação, que também foi importante na televisão. Pode ser assim? Pode. Então, vamos ao intervalo, na sequência retornamos para continuar essa prosa com o Osmar, homem empresário, hoje concessionária de automóveis, mas que fez uma história bela em Santa Catarina, no rádio e na televisão. Até daqui a pouco. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual.
com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente e hoje o entrevistado é o empresário Osmar Laschwitz. Para falar agora sobre a tua participação e já como gestor, como diretor da Rádio Blumenau, momento que revolucionou a forma de se fazer rádio em Blumenau e no estado, né, Osmar? Porque hoje o público ouvinte de rádio está muito acostumado com rádio segmentar, tem rádio para todo gosto, né? As emissoras daquela época, as 4 emissoras que estavam aí na cidade, elas competiam entre si com uma programação eclética, fazendo todo mundo mais ou menos a mesma coisa. E a Rádio Blumenau fez uma proposta já segmentada, direcionada a um público mais seletivo, digamos, buscando também, né, através desse segmento, a sua sobrevivência econômica, né? Direcionando a sua programação mais para aquele que também patrocina, digamos, a publicidade. E aí lá era uma rádio musical e jornalística. Então ela tinha um bom jornalismo e a parte de música, mas não música popular. Era, na verdade, música popular brasileira, música internacional, mas ela se coadunaria hoje com essas emissoras FM que estão voltadas para esse público mais seletivo. Mas, logicamente, para que ela tivesse uma vivência na comunidade, era preciso fazer jornalismo, né? O jornalismo precisava ser atuante. E aí nós criamos um jornalismo também diferenciado, porque os nossos radiojornais, eles eram editados. No passado, era muito comum você entrevistar alguém e colocar o microfone à disposição dessa pessoa para cumprimentos, para aquilo, era uma entrevista longa. E nós achamos que aquilo era cansativo. Então, de uma entrevista, nós tirava a essência e fazia a edição. Foi o primeiro radiojornalismo de Blumenau editado. Então, a pessoa era ouvida e destacava-se os pontos principais, né, com aquelas interrupções de leadzinho. Então, digamos, o cidadão abordou um determinado assunto, cortava, dizia, e então ele também falou sobre isso, dizendo, e entrava, né, a sequência da entrevista já com outro foco, vamos dizer assim, evitando a tradicional pergunta do repórter. E começava assim até pelos nomes. A Rádio Blumenau, por exemplo, o noticiário não era Grande Jornal, não sei o quê, era Blumenau Hora 12, né? Blumenau Hora 7 era o jornal das 7 da manhã, Hora 12 o jornal do meio-dia, e tinha inclusive um jornal à meia-noite, era Blumenau 0 hora. Né? Então, isso dinamizou, digamos, criou uma nova roupagem para o rádio-jornal. E aí tinha algumas programações que foram, inclusive, diríamos até hoje, rememoradas, antológicas e tal, como sábado. Era muito comum se fazer paradas, né? O sábado era dia de parada, às 10 mais. Então nós entendemos, mas por que 10 mais? Por que não às 50 mais? E nós lançamos Blue é uma parada. E começava às 9 horas da manhã e até às 5h30 da tarde. Aliás, esse jargão se ouve por aí ainda hoje. Até hoje, né? Começa também pelo próprio nome. A rádio era a Rádio Blumenau, mas nós criamos um diminutivo, né? E chamávamos ela de Blue. Então, era Blue para cá, Blue para lá e tal. Então, se fez assim, N coisas diferenciadas para o ouvinte. E ela foi efetivamente marcante, né? Ela teve coberturas, inclusive, marcantes. Por exemplo, você vê, hoje dizer que era possível transmitir concurso de beleza por rádio é uma coisa até descabida, né? Como é que você vai externar, vai narrar a beleza de uma Miss, né? Apenas através da palavra você consegue dizer o que está acontecendo. Pois bem, mas a Rádio Blumenau, ela se especializou em concurso de beleza. Então, ela cobria os concursos de Miss Blumenau, Miss Santa Catarina, Miss Brasil e chegou a ir, inclusive, cobrir a Vera Fischer, em 1969, em Miami, no Miss Universo.
Ela fez transmissões, como eu era do movimento escoteiro, de Jamboree Internacional no Paraguai, ela mandou o pessoal para cobrir. Ela fez uma outra cobertura muito interessante na época, quando haviam muitos blumenauenses que trabalhavam na Alemanha, que ocorre hoje com os brasileiros, japoneses, os decassegues no Japão. Num determinado período aqui, muitos blumenauenses foram para a Alemanha para trabalhar em minas, em metalúrgicas e outras coisas mais. E ocorreu um fato aí, num determinado momento, que um blumenauense teria morrido, e aí começou uma grande especulações que eles estavam fazendo trabalho escravo, etc, etc, etc. E aquilo tinha já repercutido, inclusive, em nível nacional, no Congresso Nacional. Alguém estava querendo já determinar uma ação do governo para repatriar esses blumenauenses, esses brasileiros e blumenauenses e tal, etc. O que fez a Rádio Blumenau? Nós tínhamos um relacionamento com o Altair Carlos Pimpão, que naquela época trabalhava na Rádio Deutsche Welle. E pedimos que ele fosse àquela região onde se concentrava o trabalho dos blumenauenses e ver como é que estavam os jovens que estavam lá. E ele fez uma cobertura longa, né, entrevistando os blumenauenses que lá viviam e lá trabalhavam, inclusive desmistificando aquele fato. Não havia nada, tinha havido uma fatalidade, aquele blumenauense que faleceu era consequência de uma pneumonia que ele adquiriu certamente no rigoroso inverno alemão, aquela coisa toda, mas não era nada epidêmico ou que estavam realmente sendo forçados a uma situação que eles não gostariam de estar. E essa reportagem foi, logicamente, muito decantada, porque se anunciou que teremos a hora da apresentação, feita, inclusive, pela primeira vez via satélite, né? Então, a qualidade de som, porque antes essas transmissões, como foi o caso da transmissão do Miss Universo, foi via radional, os cabos submarinos, né? Então, a qualidade já não era a mesma coisa. Então, foi uma das primeiras transmissões internacionais do rádio, aqui de Santa Catarina, via Embratel. E o Pimpão deu a panorâmica inteira, inclusive essa reportagem foi parar através do senador Jason Barreto, que era senador naquela época, no Congresso Nacional, onde ele desmistificou tudo aquilo que se falava a respeito desse assunto. Então são fatos, são tantos fatos, né? Mas eu acho que essa resume bem a fase da Rádio Blumenau. Exatamente. Né? Bom, e além, na época aqui, então, o senhor, Ademir Gili, quem mais que fizeram a Rádio Blumenau? Demar de Souza, que nós chamávamos o repórter olho clínico, não é? Uma outra figura lendária dessa cidade, Horácio, o repórter, Horácio Brau, começou a fazer rádio, trabalhar lá, inclusive na comunicação, né? Ademir Gili, que você citou. Jairo de Barros foi uma figura que apareceu aqui marcante, né? Com a sua voz fantástica. Nós tivemos Marco Antônio de Souza, que depois acabou falecendo alguns anos atrás em Natal, trabalhou na Rádio Cabugi de Natal. Marco Antônio depois se transformou em narrador esportivo. Tivemos Marco Antônio, como é que era? Nós chamávamos ele Tony Wonderful Show, que era isso fazia um programa jovem à tarde. Quando também naquela época começava Farley J. Santos, que fazia um programa semelhante na Rádio Alvorada. Então, René Roberto Pepper, né? Nós tivemos uma outra figura muito importante também no nosso radiojornalismo, que foi depois, ele seguiu carreira, Celso Vicenzi, que chegou a ser presidente do Sindicato dos Jornalistas de Santa Catarina. Enfim, era um time. A rádio ela foi também Jairo Casagrande, né? Alfredo Otto Flatal, também de saudosa memória. Então, nós tivemos grandes valores na Rádio Blumenau. Osmar, e a tua passagem pela televisão? Bom, antes da televisão, ou concomitante com a televisão, eu também, a partir de um determinado momento, nós nos interessamos pela propaganda. E aí isso tem que ser tudo junto, né? Pois tudo, porque se viveu nos anos 70, os anos 80, essa atividade. Na televisão, a televisão começou em 69, eu de imediato não fui para a televisão, né? Fiquei fazendo o meu trabalho no rádio. Mas depois, quando eu estava na FURB, nós fizemos uma apresentação do Festival Universitário da Canção, FUC. E coincidiu que esse FUC foi também promoção da TV Coligadas, na época, né? E aí eu fiz a apresentação e o
Macedo, agora não me lembro o primeiro nome dele, que era o diretor artístico da televisão, vendo eu apresentar o festival, ele disse, poxa, você devia estar na televisão. E aí me convidou para ir apresentar jornal na televisão. Então eu passei a apresentar a parte local do Jornal Nacional. Naquela época o Jornal Nacional ainda tinha 5 minutos locais, quer dizer, o Cid e o Chapelin abriam e agora vamos às notícias regionais. E aí entrava um apresentador local. Depois, em nome do tal padrão Globo de qualidade, eles deixaram o Jornal Nacional no modelo que tem até hoje e passaram essa parte regional na programação da rede às 7, que passou a ser o Jornal das 7. Né? Então, eu fiz durante alguns anos o Jornal Nacional, até que fizeram essa mudança, depois continuei apresentando o Jornal das 7. E nesse momento, então, eu vivi mais intensamente, aí deixei o rádio e vivi mais intensamente a minha área de propaganda, porque nós criamos uma agência chamada Escriba. Né? Ela começou comigo, com Horácio Brown, Getúlio Curtipassi e Vandel de Souza. Mais tarde, com a saída desses três, incorporou-se à Escriba o Carlos Ehring, o Carl Ehring. Né? E durante muitos anos nós convivemos juntos, então, tocando a Escriba, até meados dos anos 80, quando o Carl montou a sua própria agência e eu vendia a Escriba para o José Reinaldo Reis Fal e o Ivan Castro. Né? Na verdade, Ivan e o Zé Fal tinham uma agência em Joinville e estavam querendo montar uma agência em Blumenau e acabaram comprando a Escriba. E foi nesse momento da minha transição para a gestão da RBS. Aí eu recebi tinha exatamente um convite da direção da RBS para gerenciar aqui a TV, a RBS local, TV Coligadas, mas que já então era do grupo RBS. E, obviamente, como gestor de um veículo de comunicação, eu não podia ter uma agência. Então, se você conseguir vender a agência, e eu consegui, vendi para o Ivan e para o José Geraldo Reis Fal. E aí toquei mais um tempo, entrei nessa área de comunicação como gestor de televisão. Pegando inclusive aquela enchente de 84, né? E aí fiquei até 87, daí que eu me direcionei para essa atividade atual, que foi o ramo de veículos. Bom, uma fase de ouro do rádio, a televisão chegando, explodindo em nossa região, e hoje se diz muito de quem faz rádio e TV, que aquele sentimento que te prende, ele é muito mais forte pelo rádio. Isso também aconteceu contigo? Eu acho que sim, porque o rádio ele é mais intimista, né? Ele é uma relação... uma coisa mística. Né? Exato, porque o ouvinte, quando ouve um apresentador pelo rádio, ele imagina como é que é esse apresentador. Cria uma imagem. Cria uma imagem, depende da entonação da voz dele. Obviamente que o lado feminino faz também as suas projeções e tudo mais. A televisão não, a televisão está ali, é uma fotografia, então já sabe quem ele vê o outro lado. Né? Talvez o telespectador acompanha o andar da imagem. No rádio, o ouvinte tem que projetar essa imagem. Exatamente. E isso eu acho que é mágico, isso é místico, isso é o lado muito mais interessante da história. E depois também a própria participação do ouvinte, né? Ele interage muito mais com o público. E como tu disseste, antes do advento da televisão, o rádio tinha uma sua fase romântica, né? Onde ele era o principal veículo. Ele era o incentivador de tudo. Ele canalizava a vida da comunidade através das suas ondas. Né? Eu acho que o rádio ainda é forte e é companheiro do ser humano, especialmente do brasileiro, que é fanático por rádio. Um outro lugar que há um desprezo, seja da parte gestora ou do próprio ouvinte que leva pela TV, e outras mídias que estão aí, como a internet. Sim, né? Sim. Hoje, isso também é uma vantagem, né? O rádio hoje, pela internet, ele é mundial, né? Ele está na web e está no mundo. Então, você está lá no Japão, pode estar ouvindo aqui a sua rádio, se você saiu de Blumenau, a emissora local que eventualmente colocou o seu rádio na web. Só ainda lembrando da Rádio Blumenau, que foi um fato também marcante, a Rádio Blumenau criou os Jogos da Primavera. Os primeiros Jogos da Primavera, que hoje já está devendo, acho, passando os 30 anos, né? Já passou. Já passou, né? Foram criados pela Rádio Blumenau, promovidos pela Rádio Blumenau. E depois, pelo sucesso dos primeiros jogos, o prefeito Félix Tais oficializou os jogos
e está aí até hoje. É um celeiro, inclusive, de atleta. Então, essas propostas, você está vendo qual a importância do rádio naquela época? Estava começando o movimento da educação física na nossa universidade, nas escolas, e a Rádio Blumenau teve a visão de imaginar um evento que pudesse fazer a disputa sadia, essa competição sadia, valorizando o trabalho do educador de educação física, né? E criando a possibilidade também daquele jovem seguir uma carreira de atleta. E nós temos vários atletas, entre eles o atual presidente da Fundação Municipal de Esporte, que é o Galdino, e começou nesses Jogos da Primavera, a Ana Moser, né? Então, são exemplos da área de handebol, me parece também, motivado por uma emissora de rádio. Quer dizer, essa importância o rádio tinha. Eu acho que ele era muito mais partícipe das forças sociais. Que nessa nossa conversa aqui, refletindo bem, nos remete a refletir muito sobre o rádio e perceber que há um espaço considerável para esse meio hoje. É só arregaçar as mangas e fazer acontecer. Tem muito para fazer. Tem muita coisa. Osmar, muito obrigado. Hein? Não por isso, foi um prazer. Osmar Laschwitz, empresário, hoje comandando a Liberté, concessionária Renault em Blumenau, uma história rica, uma bandeira, como diziam os velhos comunicadores do rádio e também da televisão, contribuindo para a comunicação do estado de Santa Catarina. Foi o nosso entrevistado no programa de hoje aqui no Nossa Gente, que fica por aqui e volta em outro momento com uma outra personalidade. Um grande abraço a todos.